Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcelo Barreto do Instagram Veste Humanas e vim aqui no canal Humanamente para dar uma dica muito importante para a prova do Enem. Esse ano, 2018, se completam 30 anos da Constituição Cidadã, promulgada em 1988 dentro do processo de redemocratização brasileira. Se liga nessa dica aí, hein? E aí, você sabe o que é uma Constituição? A Constituição é um conjunto de regras ou normas que organizam o Estado. No caso brasileiro, a Constituição de 88 é a nossa sétima Constituição. Essa Constituição recebeu o nome de Constituição Cidadã justamente na perspectiva de ampliar os direitos da cidadania no Brasil. Nós temos alguns pontos muito importantes para trabalhar a respeito desse projeto ou dessa Carta Constitucional de 1988. O restabelecimento das eleições diretas foi um dos pontos mais importantes dessa Constituição. A partir de 88, retorna-se a ideia de se eleger de forma direta presidentes, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e vereadores. Nós tivemos a determinação, então, de eleições diretas para todos os níveis. Eu quero pontuar com vocês alguns aspectos importantes dessa Carta Constitucional de 1988. A Carta de 88 é uma carta extensa e ela trouxe uma série de questões a respeito dessa necessidade de redemocratização no Brasil. Porém, alguns pontos trouxeram novidades para a legislação brasileira. Um deles, que eu creio que pode ser muito importante para a prova do Enem, é a questão do racismo. A partir de 1988, o racismo foi instituído como crime inafiançável. Porém, é muito importante que você entenda que existe uma diferença entre racismo e injúria racial. A partir do momento em que você impede alguém de ter um direito comum ao outro, alegando isso à sua raça ou à sua cor, é estabelecido então o crime de racismo. E isso foi determinado a partir desse projeto constitucional de 88. Se liga nisso aí, hein? Bem, um outro aspecto importantíssimo da Carta de 88 é a questão indígena. Foram definidas leis para se respeitar a cultura e os limites indígenas no Brasil. É muito importante entender que, no caso do índio, existem uma série de comportamentos culturais que não permitem que eles se coloquem debaixo das mesmas leis daqueles povos que não são indígenas. Então fique muito atento a essa relação entre direitos do índio e a Carta de 88. E como ponto final dessa minha dica a respeito da Carta de 88, é importante trabalhar a questão do voto. O voto é a maior expressão da democracia brasileira. O voto é a maior expressão da cidadania no Brasil. E na Carta de 88, o voto foi estendido para analfabetos, mulheres puderam votar novamente, e os homens, dentro de uma perspectiva universal, também vão compor essa ideia daqueles que votam no Brasil. O voto passa a ser facultativo dos 16 aos 18 anos, obrigatório após os 18 até os 60. Então fique atento a essa característica que faz com que essa Carta de 88 seja conhecida como a Carta da Cidadania na história do Brasil. É isso aí, um grande abraço e fique atento, hein? Montando. Deixa eu pensar aqui. Eu falei mais alto, né? Não, pode estar Deixa eu... muito. Tá beleza? Porque eu também sempre tô muito. É. Tá bom demais esse nível, tá tranquilo. Vou deixar que vocês vão construindo aqui. Tranquilo. Né?